Russia cannot win in no way. A Rússia não pode ganhar de nenhuma forma. A única questão é perceber quanto tempo vai demorar, porque cada dia de guerra tem um custo muito elevado em termos de vidas humanas, em termos de famílias destruídas, espíritos destruídos, em termos de destruição geral. Mas claro que a Ucrânia vai ganhar, de certeza. E sabe porque é que a Ucrânia vai ganhar? Por uma razão muito simples que já conhecemos desde a antiguidade. Numa guerra não são os números que contam, os números não são muito importantes. O que é importante numa guerra é a moral, os valores, a razão para combatermos. Quem combate como milícias do grupo Wagner por dinheiro, porque estava falido ou porque foi uma forma de sair da prisão, não combate bem. Quem combate para salvar a própria casa, a família, o seu país, também por grandes ideais, liberdade, justiça, democracia, tem muito mais razões para combater e só pode ganhar. Sabemos isso desde as guerras entre as cidades da Grécia e o Império Persa. Nas guerras contadas por Heródoto, percebemos que eram umas centenas de cidadãos gregos contra dezenas de milhares de mercenários ou soldados pagos dos persas. Os primeiros ganharam. Of mercenaries or paid soldiers of Persia, the first one. O que é que está em jogo nesta guerra? What is at stake is first of all, of course, Ukraine. O que está em jogo é, claro, a Ucrânia, os corpos vivos, as almas vivas da Ucrânia, mas, além disso, é uma guerra de valores e também uma guerra que implica o futuro do continente e, portanto, do mundo. Por outras palavras, de uma forma muito simples, se Putin ganhasse ou se Putin recebesse uma pequena parte de uma vitória, mesmo um pedacinho, por pequeno que fosse, se recebesse isso da parte da Ucrânia ou dos aliados da Ucrânia, seria um sinal terrível para o resto do mundo, para os tiranos do mundo. Significaria que podemos agredir os nossos vizinhos, podemos ocupar parte do seu solo, do seu território, podemos chantagear o resto do mundo se tivermos a felicidade de ter armas nucleares. E, portanto, ganhamos. Conseguimos a vitória. Imagine por um minuto a oportunidade que seria para a China, para o Irão, para a Turquia, para o Brunei, para todas as ditaduras do mundo. Portanto, é crucial que Putin perca pela Ucrânia e pelo resto do mundo. Putin loses for Ukraine and for the rest of the world. E a Crimeia pode ser esse pedaço de vitória? Of course. At the stage where we are. Claro, no ponto em que estamos, a Ucrânia não pode perder a Crimeia. Antes de mais, eles não a querem perder. Eles consideram, corretamente, que lhe está garantida pelo direito internacional, que as Nações Unidas têm o dever político e moral de devolver a Crimeia. Mas a outra razão é que lhe disse: se a Crimeia permanecer nas mãos de Putin, se Putin puder dizer contra a NATO, contra o resto do mundo, eu consegui manter a Crimeia, que pertence à Rússia, que é uma joia da Rússia, significará uma vitória para ele e uma vitória para todos os seus aliados. Por exemplo, o golpe contra Taiwan está novamente em cima da mesa. Se ele mantiver a Crimeia, podemos prever facilmente, sem grandes possibilidades de nos enganarmos, que os planos para Taiwan vão ser retirados da gaveta e postos em cima da mesa. That the plans on Taiwan will be taken out of the drawer and put on the table. Até agora a Europa tem ajudado a Ucrânia, sobretudo com armas e dinheiro. Se for preciso pôr mais do que isso, acha que a Europa está preparada? Nobody asks soldiers. Ninguém pede soldados, e é isto que o presidente Zelensky afirma incessantemente. Não são homens, são canhões, aviões e armas. Homens eles têm, jovens e velhos muito corajosos, homens e mulheres muito corajosos. Há gente de todas as classes sociais a lutar. Não precisam disso. As necessidades deles são armas para equilibrar as contas contra os arsenais gigantescos de Vladimir Putin. With the huge arsenals of Putin. O senhor é especialista em linguagem, filosofia da linguagem. Viu o discurso do presidente Putin no Estado da Nação? I saw the speech. He looked as a zombie, honestly. Vi o discurso, ele parecia um zombie, honestamente, e se o comparar com os discursos de Zelensky, tão vívido, vibrante, cheio de vida, cansado, mas entusiasta, se comparar isto com o rígido, mumificado, zombiesco discurso de Putin, encerrado na sua datcha, incapaz de ir à linha da frente, sem coragem suficiente para aparecer entre as tropas. Que diferença! O mundo está a testemunhar que a valentia e a vida estão do lado de Zelensky e que a cobardia e as mortes estão do lado de Putin. Mas como é que a guerra pode acabar? Só com uma vitória militar da Ucrânia? A Russian army will collapse at a point
because at the end of the day, O exército russo irá colapsar em algum momento, porque, no fim de contas, o destino de uma guerra não é decidido por quartéis-generais ou por lideranças políticas. É decidido pelo próprio povo, pelos soldados, pelos corpos dos homens e das mulheres. Eles decidem. Eles querem lutar? Querem? Ou melhor, eles aceitam combater? Ninguém quer combater. Eles aceitam combater? Aceitam o risco de morrer? Ou de repente recusam. Isto é o que irá acontecer na Rússia. Vai acontecer que aquelas dezenas de milhares de homens que são atirados como vagas de carne contra as linhas ucranianas, em algum momento, não sei se será amanhã, daqui por um mês ou 6 meses, vão perguntar-se: por que é que nós estamos a fazer isto? Pelo capricho de um homem, pelo orgulho de um só tirano e pela vergonha do nosso povo? Não. Por isso, a minha previsão é que o exército russo irá colapsar por dentro. Não sou especialista em assuntos militares, mas, nesse caso, teremos uma vitória militar do exército ucraniano. in this case, a military victory of the Ukrainian army. E o que é que isso pode provocar na vida interna da Rússia? Russia is a strange country. A Rússia é um país estranho. Nos anos mais recentes não tenho ido à Rússia, estou banido, não posso entrar no país. Estou numas listas de homens a matar, também na Rússia. Quando estive em Odessa no ano passado, havia nas redes sociais os autodenominados grupos de patriotas a prometer recompensas a quem me matasse. Portanto, não posso ir à Rússia, mas gostava muito, porque lutei durante tanto tempo, na minha juventude, pela liberdade na Rússia. Mas, enfim, o que conheço da Rússia, sem ter lá estado nos últimos anos, é importante sublinhar, o que sei é que é um enorme país que pode ainda ter reações imprevisíveis. Não me posso esquecer de 1988, 89, quando todo o mundo previa que a Rússia não ia mudar, quando estaria debaixo da bota soviética para sempre, que havia um novo homem, o Homo soviéticos, criado pelo marxismo-leninismo, que não tinha nada que se comparasse com o género humano democrático, e de repente tudo ruiu. Tudo desapareceu com muita violência, diga-se de passagem. Todo o regime soviético colapsou. 70 anos antes, em 1916, há um momento famoso quando Lenin chora literalmente, desesperado ao ver nas notícias o czar Nicolau II aplaudido pela multidão na varanda do Palácio de Inverno, aplaudido pela multidão. E Lenin pensa: é o fim de linha para mim. Novembro de 1916, poucos meses antes da Revolução Bolchevique. Nunca vou conseguir. Perdi o jogo. Acabou. Poucos meses depois, temos esta terrível Revolução de Outubro. Portanto, o que quero dizer é que nunca sabemos nada sobre a Rússia. Podem ter acontecimentos imprevisíveis que podem ainda sempre acontecer. What I mean is that you never know with Russia. You can have unpredictable events which can still happen. A Europa, a cultura europeia, pode existir sem a Rússia? Europe will have to exist without Russia for a while, because A Europa terá de existir sem a Rússia por algum tempo, porque esta Rússia que cometeu, permitiu, admitiu ou apoiou tantos crimes contra a humanidade não será bem-vinda na Europa tão depressa, vai levar tempo. A Rússia terá de ser responsabilizada pelos crimes praticados. O povo russo terá de refletir profundamente sobre o que fez ou aceitou. Terão de se arrepender, terão de pedir perdão, terão também de pagar pelo que fizeram. Estamos em Kiev, num país que terá de ser completamente reconstruído. A Rússia terá de pagar isso. Russia will have to pay for that. So we'll see. For a moment, Europe will have to live with Portanto, veremos, mas por agora a Europa terá de viver sem a Rússia, que continuará distante. E depois, como para a Alemanha, depois do nazismo, chegará o tempo, espero. Se a Rússia pagar o preço moral e o preço político e o preço material, pode chegar o tempo do perdão. material price, time can come for forgiveness. Vários políticos europeus têm alertado para o risco de uma humilhação russa. Olhando para o fim da Primeira Guerra Mundial, esse argumento é válido? This was the argument of the Nazis. I don't think. Esse era o argumento dos nazis. Não penso que a Alemanha tenha sido muito humilhada. Não penso que a Segunda Guerra Mundial tenha ocorrido por causa do Tratado de Versalhes. A Segunda Guerra Mundial
Aconteceu por causa do nazismo, por causa de uma ideologia construída como um todo e que tinha no seu coração o Will zur Macht, a vontade de poder, a vontade de conquista. É uma narrativa nazi dizer que a guerra foi por causa do Tratado de Versalhes. O mesmo acontece agora. Que Deus não o permita, mas se houver um conflito de grande escala, será por causa de alguns países violentos, totalitários, autoritários, que assim o quererão. Espero que isso não aconteça, mas não terá que ver com humilhação. Por agora só vejo uma humilhação da Rússia que vem do Sr. Putin. Putin é quem protagonizou as maiores humilhações contra o seu próprio país. Imagine-se, por um minuto, na pele de um russo, de um cidadão russo. Foi-lhe prometido orgulho, mas só colhe vergonha. Prometeram-lhe grandeza e só recebe mesquinhez. Foi-lhe prometido liderar um novo império e tem um país banido, aliado da Coreia do Norte e o Irão, países eles próprios banidos. Isto é uma humilhação para um cidadão russo. E quem é que causa esta humilhação, senão o próprio Putin? And who is cause of this humiliation except Putin himself? Falava há pouco nas lutas da sua juventude. Hoje a Rússia e a China estão muito mais próximas. Se essa proximidade aumentar, se for criada uma nova ordem mundial, quão perigoso pode ser esse mundo multipolar? There is a risk of general war. Há o risco de uma guerra generalizada, guerra mundial, ou o que seja, se a Rússia ganhar. Novamente, porque se a Rússia ganhar, será um incentivo, será um sinal, será a prova de que a força compensa, de que a força garante alguns lucros. E depois teremos várias emulações entre os tiranos por todo o planeta. A única forma de evitar que a guerra se dissemine é se Putin for derrotado. É a única forma. E ainda pior, um dos meus maiores medos e um dos maiores medos de toda a gente é o medo nuclear. E eu entendo isso. Todos têm medo disso. Sabemos, desde Hiroshima, que esta é uma ameaça que paira sobre as nossas cabeças. A maior ameaça será a proliferação de armas nucleares. Neste momento, a ameaça tem sido contida porque há poucos países que têm essas armas. Está contido. Imagine de novo que Putin ganha. Imagine que todos os países não reconhecidos, mas que têm algum dinheiro, refletem e concluem: caramba, ele tinha o poder nuclear, ele ameaçou o resto do mundo e ganhou o que queria por causa da chantagem. O que devo fazer eu? O tirano do Brunei ou quem que seja? Eu também tenho armas nucleares. Teremos a mais inimaginável disseminação nuclear, uma proliferação nuclear maior do que alguém alguma vez imaginou. Por isto, também é importante que a chantagem não dê resultados e que Putin perca. For this reason also, it's crucial that the blackmail does not work and that Putin loses. Mas mais de metade do mundo não apoia claramente a Ucrânia. So do you want this more than half of the world to be encouraged to have nuclear? Ok, e quer que esta mais de metade do mundo seja incentivada a ter um arsenal nuclear porque descobriram que compensa, que tem uma recompensa, que quando se tem um arsenal nuclear e se faz chantagem com ele somos compensados? Quer isso? O resto do mundo? As armas nucleares são um pesadelo. O pesadelo até agora tem sido contido em poucas mãos. Há 20 anos estive no Paquistão. Vi algumas manifestações nas ruas em que alguns radicais islâmicos se manifestavam através de faixas nas quais estava não a cara de um líder, mas sim um míssil. O míssil era o Deus destes fanáticos. Foi arrepiante imaginar mísseis com ogivas nucleares nas mãos de um Estado terrorista. Já temos o Paquistão. Imagine outros Paquistãos. Already Pakistan. Imagine other Pakistans. A Ucrânia tem neste momento mais de 20% da população a viver fora do país. Tem milhões de deslocados internos. A guerra já fez milhares e milhares de mortos. Na frente leste, em algumas zonas, já não há sinais de humanidade. Há ali uma espécie de vida, uma outra forma de vida um pouco estranha. Como é que um país se pode refazer disto? Não lhe pergunto pela poesia, mas a beleza. Depois disto, na Ucrânia, o belo ainda pode ter lugar? You are right. It was the question asked by Adorno after Auschwitz. A beleza, depois de Auschwitz, a beleza reapareceu. Os escritores atreveram-se a escrever poesia. Os filósofos atreveram-se a tentar construir sistemas filosóficos. Mas tudo isso foi sob a escura sombra do Holocausto. Nada é comparável ao Holocausto. No entanto, teremos de viver, todos nós, jornalistas, poetas, filósofos, sob outra sombra escura da destruição da Ucrânia.
of the destruction of Ukraine. E as pessoas, os próprios ucranianos? It will be hard. Será difícil, não é só a reconstrução material. A reconstrução material, bom, a Rússia irá pagar. A comunidade internacional, espero, não se vai esquecer que tem uma dívida, porque a Ucrânia protegeu-nos a todos. Mas a reconstrução mais difícil será a das almas. Como reconstruir uma alma, um espírito que foi tão magoado, tão prejudicado, famílias destruídas e tudo mais? Não sei. Mas será um trabalho duro, com certeza. It will be hard work for sure. Work for sure.